Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Desta vez eu estarei fazendo uma análise retórica do Salmo 56 e esta análise estará dividida em dois vídeos. No primeiro eu estarei fazendo uma análise apenas do título e qual é a relação com o episódio da carreira de Davi. E aí no segundo vídeo eu estarei fazendo a análise de todos os versículos do Salmo 56. A análise retórica é algo que eu tenho trabalhado muito no meu canal. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final após a vinheta. Salmo que provavelmente poucos prestaram a atenção. E como muitos salmos relacionados a Davi, atribuídos a Davi, esse salmo ele tem um contexto histórico. Esse contexto histórico, o Cântico das Mulheres, ou seja, todo o contexto da perseguição que Davi sofreu da parte do rei Saul, motivado por inveja. Aí cita o Cântico das Mulheres, lá em 1 Samuel 18:7. Cita também essa perseguição atroz que vai continuar, inclusive, lá no capítulo 24 de 1 Samuel. Entretanto, o contexto imediato que é mencionado aqui no título do Salmo, ele está lá em 1 Samuel, no capítulo 21. Quando Davi foge para Aquis, o rei de Gate. Gate, que era uma das cidades filisteias, um dos inimigos atrozes dos hebreus, dos israelitas. Então, versículo 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos e esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? E aí no início do capítulo 22, ele então sai dali. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. Notem que aqui Davi ele fugiu por temer uma palavra. E é aqui que é o gancho para compreender o Salmo 56. Vamos voltar aqui. 1 Samuel, no capítulo 21, versículo 12. E Davi considerou essas palavras. Ele temeu aquilo que estava sendo dito, aquilo que estava sendo falado. Mais especificamente, o que falaram no versículo 11. Porém, os criados de Aquis disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Ou seja, são os criados do rei Aquis que vão falar com o rei Aquis, como que impedindo: será que você pode confiar nesse Davi? Como que estivessem procurando caluniar Davi. E é por isso que nós vamos encontrar no Salmo 56 muito palavra. Ela vai se repetir durante praticamente todo o Salmo. E embora você fale, aqui na Almeida Corrigida, o título que é proposto pelas editoras, Davi roga a Deus que o livre de seus inimigos e confia em que ele lhe conceda. Alguns colocam Salmo de um perseguido. Embora o contexto aqui seja de Davi fugindo da perseguição do rei Saul,
com relação ao rei Aquis, o que ele enfrenta é uma palavra que procura lhe deixar numa situação difícil. Portanto, um outro título proposto para este salmo seria a oração de um caluniado. Deixa eu lembrar outra coisa. Nas nossas Bíblias, esse salmo ele tem dois títulos, um em negrito e outro logo abaixo que não está em negrito. Embora o título em negrito chame mais a atenção, esse título ele não é do texto bíblico, ele foi colocado pelas editoras. Agora, este salmo ele tem um título no texto na língua original, que é esse título que vem logo após. Mictão de Davi para o cantor mor, sobre Jonat Elem Rehoquim, quando os filisteus o prenderam em Gat. Eu disponibilizei um PDF para que os irmãos possam acompanhar uma análise retórica deste salmo. Eu tenho aproveitado que neste trimestre nós estamos estudando os salmos e para que esta análise retórica ela fique adequada, eu preciso fazer uma tradução mais aproximada do texto na língua original, que é o hebraico. Embora nós não tenhamos o original da Bíblia, nós temos cópias de cópias, mas essas cópias elas se comprovam fidedignas. Então, quando você compara as cópias, você percebe que o número aceitável de erros de cópia eles são minimizados, de tal forma que você tem então uma confiança de que mesmo através das cópias, o texto que chegou a nós, ele tem uma confiabilidade. Então, neste PDF que eu disponibilizei, eu destaquei em pontilhado este título que vem no texto hebraico. E é interessante que essa expressão aqui, Jonat Elem Rehoquim, a Almeida Corrigida, ela preferiu fugir de traduzir essa expressão. Já a Almeida Atualizada traduziu assim, segundo a pomba dos terebintos distantes. Isso porque a palavra Jonat, ela refere-se a Ioná, que no hebraico significa pomba. Distante é a palavra Rehoquim, que aí colocaram Rehoquim, que fala de distância, distante. A palavra do meio é que é uma palavra difícil de ser traduzida. Ela parece muito com a palavra Elá, que significa terebinto. Mas ela ao mesmo tempo parece com a palavra Elim, que fala de poderosos, fortes, e algumas passagens até aparece traduzida em nossas Bíblias como deuses, no sentido de deuses, falsos deuses. E pesquisando nos dicionários, é uma expressão tão difícil que eu precisei pesquisar em mais do dicionário, a tradução mais adequada torna-se forte. Então fica assim, na tradução que eu coloquei aqui no PDF. Ao dirigente musical sobre a pomba forte distante, Mictão de Davi, quando prenderam os filisteus de Gat. E você percebe que, acurando essa tradução, você vê o paralelismo que já aparece no título. Lembrando, o que é Mictão? Mictão é uma espécie de salmo áureo. Alguns, isso vimos lá na primeira lição, um salmo de ouro, um salmo áureo. Ao dirigente musical está fazendo correspondência com o Mictão de Davi. Sobre a pomba, pomba é esse animal, uma ave que pode ser presa numa armadilha. Então faz paralelo com quando prenderam, porque como todas as aves, era muito comum se fazer, até hoje é comum tentar fazer uma arapuca, uma armadilha para prender a ave. A palavra forte vai fazer correspondência com os filisteus. Os filisteus, um povo forte, com um exército forte, que utilizava armas de ferro, quando nessa época em Israel ainda não se utilizava, pelo menos de maneira ampla, as armas de ferro, e as armas de ferro constituíam uma vantagem, digamos assim, tecnológica na época.
E a palavra distante faz correspondência com Gat, lembrando que Davi, devido à perseguição que ele está sofrendo da parte do rei Saul, ele teve que fugir da terra de Israel e ficar distante, lá na terra dos inimigos, em Gat. Então você percebe como vai fazendo esse paralelo já no título, nesse título que pertence ao texto original, ou seja, na língua hebraica. Esse mictão pode ser também entendido como uma oração especial.